Colegas, povo brasileiro, amanhecemos sobre o impacto do tsunami que aconteceu ontem na política. Eu queria fazer algumas pontuações aqui, anotei bem rapidamente o cenário, as acusações de Moro contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Moro. O pior de tudo, o pior que podia ter acontecido é os dois caírem na mão do STF, isso não poderia acontecer. Lembram das críticas de Gilmar Mendes à República de Curitiba? O ícone do combate à corrupção, Sérgio Moro, caiu nas mãos do STF. Os dois, por puro ego, por puro preciosismo, por pura falta de habilidade política dos dois. E o pior, no colo do STF, os dois. Agora o destino está nas mãos do STF. Como eu tenho dito, conchavos políticos em Brasília está acontecendo nos porões e Brasília não é para amadores, infelizmente a verdade é essa. Então a gente já tem que considerar um cenário político com ou sem impeachment. Temos que considerar isso. Eu quero fazer aqui uma análise do cenário político, tá certo? Quero dizer para vocês que o histórico no Brasil do povo que apoia impeachment, queda de presidente, etc., está muito ligado à crise econômica. Se o Brasil estiver bem economicamente, eu tenho que lhe dizer isso, o povo não quer saber se tem político roubando, se tem político mandando dinheiro para o exterior. Uma parcela do povo não guarda esses valores. Infelizmente, uma parcela da população brasileira, a gente sabe, tem que falar sério, não guarda esses valores, tá certo? E se houver crise econômica, a tendência é o povo, historicamente, a história diz isso. Crise econômica faz o governo cair. Ponto final. O cenário para as próximas eleições, eu queria aqui tentar traçar o cenário para as próximas eleições aí. Eu queria falar um pouquinho do perfil rapidamente dos revolucionários que tendem mais para a esquerda. Esses guardam as suas ideologias, eles não abrem mão dela, eles não estão preocupados muito com valores morais da cultura judaico-cristã, não estão preocupados, então eles vão continuar. Eu só não sei se o petismo, o lulismo tem a mesma força. Me parece que perdeu força, mas eu diria que 25% do eleitorado aí, do petismo, do eleitorado brasileiro ainda vota no petismo, tá certo? Então tem uma ideologia certa, essa não vai mudar, tem seus candidatos certos, não importa o que aconteça. Fortaleceria o petismo e o lulismo se Bolsonaro caísse de impeachment, e o impeachment é um divisor de águas, inclusive para o eleitorado do próprio Bolsonaro, tá certo? Falando do perfil dos conservadores, vamos dizer que os conservadores aqui tenham dos 105 milhões de brasileiros que votam, 60 milhões são de votos de conservadores. Qual é o perfil do político no cenário futuro 2022 aí? Primeiro, o povo vai se preocupar um pouco mais com a ideologia. O que é isso? O povo vai se preocupar um pouco mais com o seu conjunto da sua proposta. Quem é aquele político, as suas origens, de onde ele veio, o que ele sempre defendeu, tá certo? Isso vai pesar menos a pessoa para o eleitorado conservador e mais o conjunto da obra, tá certo? Ele vai analisar a sua história de vida, o que ele sempre defendeu e etc. Para esse perfil de eleitores, o posicionamento político nos últimos 3 anos, olhando como se eu estivesse em 2022. Se ele apoiou ou não apoiou o Bolsonaro, isso vai ser determinante. Nós não sabemos ainda se quem apoiou o Bolsonaro vai redundar num aspecto positivo ou negativo, depende do impeachment. O impeachment, de fato, é um divisor de águas, é isso que a oposição do atual governo sempre quis, etc., porque eles sabiam que era um divisor de águas, e acabou que essa briga de Moro com o Bolsonaro deu combustível para isso, mas o posicionamento do político nesses últimos 3 anos vai pesar muito. Por exemplo, como ele votou, por exemplo, na CNH, 10 anos, deixou caducar, como ele votou, como ele também se absteve, por exemplo, carteirinha de estudante, não pagar, não ser obrigatório o pagamento, mas ser facultativo e etc. Também como ele votou na questão do imposto sindical obrigatório, se ele é a favor, se é contra, porque são demandas que o povo sempre esperou e que não prosperaram por conta da ingerência ali do Congresso, tá certo? Outra coisa, o eleitorado conservador vai ter mais um voto estratégico, como o revolucionário também, no sentido de que
Se eu voto no presidente X, eu vou ter que fortalecer a sua bancada. Isso vai ficar mais forte nas próximas eleições, no cenário das próximas eleições. Deputado federal, ele vai votar naquele que coaduna, que está mais alinhado com a proposta do presidente. Isso vai ser mais forte no Brasil. Estou traçando o cenário de 2022. Propostas principalmente para deputados federais, propostas registradas em cartórios que sejam presos e comprometidos com a sua proposta. Porque para presidente da República, a lei já exige que ele registre ali a sua proposta de governo, a sua plataforma de governo, mas isso vai ser... Para deputados federais vai ficar mais forte, ele vai ter que se comprometer, ele vai ter que apresentar a sua pauta de defesa, ele vai registrar em cartório, isso vai ser uma exigência que ele registre em cartório para que o povo cobre a ele no futuro. Uma outra coisa, o povo, principalmente para esse eleitor conservador, ele não quer políticos fazendo carreira profissional dentro da política. Então, políticos de 15, 20 anos, provavelmente tenhamos uma renovação muito grande no cenário, uma grande mudança. Políticos emergentes que se comprometam em apenas 2 mandatos. Olha, eu quero ser deputado federal, vou disputar, vou me comprometer em fazer 2 mandatos apenas, depois disputo outro cargo, senador, presidente, deputado estadual e etc. Mas ele se compromete a não fazer carreiras políticas. De uma maneira geral, o povo está cansado disso. Então, mais ou menos, queridos, esse é o cenário futuro aí, tá certo? Deus continue nos abençoando.